surpreende, bate o Atlético e agora vai com vantagem para a grande final do Mineiro. Eles estavam jogando na final e nós estávamos jogando um jogo normal. Tem 3 resultados no jogo. Você joga por 2 resultados, você está na vantagem. Com reforços Robinho e Lucas em campo, mas ainda sem treinador definido, Cruzeiro começa a semana de jogo decisivo na Copa do Brasil. Eu errei o último pênalti que eu chutei, então era uma oportunidade boa para aquele chute. Eu não procurei muito sobre o Robinho, procurei mais sobre o Prato. Mas, graças a Deus, fui feliz, escolhi o canto certo e pude fazer a defesa. Veja só como é que são as coisas, né? Enquanto a gente analisava ali os gols, aí os comentaristas, o Vitor falhou nos gols, daqui a pouco eu quero que eles falem. Porque sair da minha boca é fácil, quero ver eles bancarem o que eles falaram aqui antes de começar o programa. Olha aqui, donos da bola no ato, aqui com os nossos intrépidos comentaristas, você em casa, e a partir de agora, o melão rola na tela da Band. Olha, tem um recado antes da gente falar do início aí dessas finais de Campeonato Mineiro e tal. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão Cinquentão em Chutão foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz, a Loteria Mineira ganha até quem não joga. E vamos com os melhores momentos na tela aí. Taca-lhe pau aí, capeta. Põe na tela aí, melhores momentos do jogo. Você reafirma o que disse, Eduardo? O Vitor falhou nos 2 gols. O América foi, de fato, melhor. Conte-nos sobre o jogo de ontem. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, telespectador. Vamos falar de coisa séria, né? Ninguém falou de Vitor falhar em gol, isso é uma opinião do Everton. Mas quem falou então? Se não foi vocês, quem Vamos falar de coisa séria, vamos falar do jogo em si, sério. Eu falei aqui semana passada, aliás, já na segunda-feira, quando o Atlético eliminou o RT, que eu entraria com o time reserva nesse jogo. O Aguirre optou por entrar com um time mesclado, muito mais titular do que reserva, só tinha 2 jogadores poupados. Na verdade, o Júnior Urso e o Lucas Prato, e o Dátulo que está fora. Então, ele não foi poupado, ele está lesionado. Na conta de quê? E aí, o Casares, eu acho que vai ser escalado na quarta-feira como meia, mas aquele adesivo de segurar músculo na perna do Casares, não sei se é direito ou esquerdo, aquilo não é enfeite nem acessório do uniforme do Atlético, porque realmente ele está com alguma limitação muscular. Você deve ser médico, né? Não, Nova formação, jornalista aliás, e médico. Quem colocou aquele adesivo nele foi... Quem colocou... Um monte de jogador joga com aquilo. Então, se joga com aquilo é porque está com alguma coisa. Ele não joga porque é bonito, não. Então, o Aguirre não entrou com Casares, entrou sem um armador. O Atlético sente quando joga sem um armador, apesar de ter goleado o Vila por 7 gols sem jogar com um armador. Agora, não acho que o Aguirre fez loucura nenhuma, porque a minha opinião, eu sou coerente com ela. Time que está jogando Libertadores, campeonato regional serve só para teste, inclusive a final de campeonato. A final do Campeonato Mineiro ela é tão importante que nós tínhamos 7 mil pagantes ontem no Independência. O cara entra em campo, olha para a arquibancada, o estádio está vazio. Aliás, como é burra a diretoria do América. Vai ser burra assim lá na China. Porque põe um ingresso a esse preço, dá 7 mil e poucos pagantes, uma renda de 220 e poucos mil reais. Se você pega e coloca o ingresso a 20 reais para todo mundo e vende 15 mil, daria o dobro do que deu ontem. Aí não. Ele põe ingresso a 100 e cacetada, distribui 2 mil para Deus e o mundo, sorteia em todos os programas das rádios de Minas Gerais, dos 854 municípios, e dá 7 mil pessoas e a renda das 220 e poucas mil pessoas no jogo de ontem e no jogo contra o Cruzeiro também. A burrice foi dupla da diretoria do América. Então, gente, menos o Atlético fez certo, o Aguirre fez certo, o time jogou mal no primeiro tempo e eu vou voltar a falar o que eu disse semana passada. Tem jogador que não está rendendo e fica mascarando o grande elenco. O Cleiton é bom jogador? Foi uma baita contratação? Foi. Não jogou nada ontem de novo. Yuri, foi boa contratação? É bom jogador? Sim. Outra vez não jogou absolutamente nada. E a escalação do Patrick está certo, o Aguirre. Tem que testar, tem que botar para jogar, tem que dar ritmo, porque pode precisar na quarta-feira. Bom, então diante da opinião do nobre colega, o Atlético está voando em voo de cruzeiro, né? Sem trocadilho. Falei que jogou mal. Falei que jogou mal. Na opinião do colega, o Aguirre está bombando, né? Tudo tranquilo, né? Aguirre,
Não vai pra resenha com ele, não. Não vai pra resenha com ele, não. Trata de ganhar o Campeonato Mineiro, não, pra você ver a pressão. Mineiro, hein? Mineiro. Que, aliás, eu tô dando, graças a Deus, que tá acabando. A pressão idiota. Graças a Deus, Deus é pai. Fala uma coisa, não ganha do Mineiro, não, mas graças a Deus. Peraí. Não. Peraí, você não tá entendendo. Desculpa. Eu posso não gostar. Agora você insistir que final de campeonato. Não, final de campeonato é para fazer teste. O Campeonato Mineiro é para teste. Final de campeonato ganha não para ver. É igual Natal. Ganha todo não para ano ver. Tem a final do Mineiro. Legal. Todo ano tem a final do Mineiro. Então não ganha não para ver. Todo ano. Foi isso aí que derrubou o David, hein? Pô, o Cruzeiro ficou 2 anos seguidos, não ficava desde 1960. Legal. É igual Natal, final não, do e a Campeonato torcida do Mineiro. Cruzeiro tá felizona. Meu trabalho era ruim. Por gentileza, boa tarde, cidadão, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão plantando uma crise no Atlético. Não vem com essa não. Você tá jogando pra galera, não vem não. Tá plantando uma crise que não existe no Atlético. Do jeito que você comentou aí, dá a impressão que o Aguirre tá bombando. O Aguirre tá bombando? Ele acertou o escalar o time ontem. Peraí. O jogo que vale a quarta. Todo mundo te ouviu. Todo mundo te ouviu e ouviu calado. Peraí um pouquinho. Não atrapalha o ambiente, não. Você, por gentileza, o Aguirre está bombando? Para mim, não. Para mim, o trabalho do Aguirre até aqui não é satisfatório. Na verdade, é o seguinte, Everton, o Eduardo Paes falou que tem que ser coerente aí com opiniões que ele traçou em outros momentos. A gente tem que seguir o mesmo caminho. Desde o ano passado, quando a gente nem sonhava que o Aguirre ia vir para Minas Gerais, mas a gente falava muito do trabalho dele, porque foi adversário do Atlético no Libertadores, me incomodava o seguinte... Para mim, o problema do Aguirre não é fazer o rodízio, é fazê-lo de forma equivocada. Você pode mesclar jogadores, você pode poupar de vez em quando de forma correta, com escolhas acertadas, dando conjunto para o time e poupando o elenco de forma bacana. Mas para mim não é isso que o Aguirre faz. Ele se confunde, ele se mistura. O time do Atlético tem peças qualificadíssimas do meio para frente. O time do Atlético, do meio para frente, tem peças que poderiam fazer e deveriam fazer o time jogar com compactação, com triangulações, com troca de passes, com dinamismo, acontece, Carioca dialogando com o Robinho, que toca para o prato. A gente não vê essa sintonia fina em termos de conjunto no Atlético, tendo em vista o grau que pode chegar. A gente está exigindo muito de um time que a gente deve exigir muito, porque é o melhor elenco do Brasil, na minha modesta opinião. Então, não há esse conjunto, e isso para mim passa muito por essa forma de administrar o elenco, Everton. Ele não põe um time próximo do titular num número suficiente de vezes, os melhores jogadores com um número suficiente de sequência para ganhar cancha, para ganhar ritmo. E olha, todo mundo que acompanha meu trabalho sabe que eu sou contra esses conceitos retrógrados do futebol, que eu sei que rodízio faz parte sim. Eu não estou indo por esse caminho. Sempre o foco para mim não é o rodízio no fato de fazê-lo, é o jeito de fazer errado. E mais uma vez, o segundo erro, além de não dar conjunto para o time, de não saber administrar, ele, em termos de escalação e em termos de substituição, faz escolhas erradas, Everton. Eu acho até que ele poderia e deveria poupar algumas peças ontem. Agora, ele vai jogar com Patrick, com Yuri e com Cleiton juntos, sem um armador, sendo que o armador que ele tem não está precisando ser poupado porque joga pouquíssimo, que é o Casares. Tá com adesivo. O Marcos Rocha joga com esse adesivo direto. Se há alguma questão física, tudo bem, a gente coloca aqui no comentário. Ele falou que não é. Problema nenhum. Ele falou que não. Mas não me parece ser o caso. O Aguirre disse o Casares está jogando muito? Não. Mas entre Patrick e Yuri, Patrick voltando de contusão e já não é nenhum craque. Yuri, que não jogou nada até aqui no ano e também não tem sequência, sendo que ambos não são armadores, o que você faz? Coloca um cara que também não está jogando muito, mas que pelo menos é armador, pelo menos é meia, pelo menos é pensador. Então, eu acho que o Aguirre administra mal o elenco, eu acho que ele faz escolhas erradas, acho que o Atlético não mostra a sintonia e o conjunto que deveria ter, e repito, é o mesmo erro, o mesmo problema que ele mostrava na era internacional. Quando, em outro contexto, eu cheguei a colocar aqui e nas colunas, nos jornais que eu escrevo, falando que o time do Inter era superestimado, que o Aguirre era superestimado e defendendo o Atlético. Aí, pela ironia do destino, ele veio para o Atlético, porque naquele momento eu dizia, o melhor time do Brasil não é o Inter, como as pessoas estão colocando, é o Atlético. O Inter passou do Atlético na Libertadores ano passado, num episódio de sorte, com arbitragem, foi um Deus nos acuda, não mereceu.
Não mereceu. O Inter foi... Você não está desmerecendo o time do Inter, que era bom, mas eu também acho que o Atlético mereceu passar. Eu estou dando um exemplo. O trabalho do Aguirre no Inter, para mim, não foi bom. Assim como o trabalho dele no Atlético não é bom e a essência é a mesma. Everton, teve uma coisa que até o pai desse menino falou. Quem é o pai dele? Desse menino. Obrigado pelo menino. Que entende mais futebol do que ele, pelo muito visto. mais. Aprendi com ele. Aprendi Ele mais. falou pro Caixa, não foi nem pra mim. Caixa, você acha que esses 4 ali da frente, o quarteto de ontem já jogou junto alguma vez? Aí eu complemento com o raciocínio de coisas que eu tenho ouvido dentro do clube. Não, ele tá com esse conceito de jogar com os 2 pontas, né? Ontem foi o Patrick, o Yuri, e 2 lá na frente, o Robinho e o Cleiton, com o Robinho variando de posição. Às vezes recua, às vezes é uma dupla propriamente dita para o Cleiton. Será que ele jogou assim? E uma coisa que eu vejo do Aguirre, ele acha que ter um conceito bacana, eu vou jogar com 2 pontas, é o suficiente. Não é o suficiente você ter o conceito, não, meu filho. Você tem que jogar junto para o time ter liga. Você tem que ter a sequência, tem que ter consistência. O conceito ser bonitinho é legal, mas tem que ter treinamento. Peraí um pouquinho, segura aí. Deixa eu dar um recado. Olha aqui, vem cá. Você precisa conhecer o Claro Pré, o chip da internet, são 350 mega de internet, torpedos ilimitados para qualquer operador. E detalhe, ligações para celulares Claro de todo o Brasil usando 21. Tudo isso por apenas, gente, R$ 7,00 por semana, é muito barato. No Claro Pré, você tem a internet que o Brasil mais usa, com redes sociais à vontade e sem descontar dos seus créditos. E você, se ainda não tem um smartphone, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Para aproveitar essa oferta incrível, chegou a sua hora, hein? Claro Music Edition, seu primeiro smartphone com milhões de músicas grátis por apenas 12 vezes, 12 parcelas de R$ 29,90. Fala sério, né? Já imaginou você de smartphone novinho e ainda com redes sociais à vontade? Venha já para Claro. Quem já é cliente é só enviar um torpedo agora com a palavra promo 7, número 7, para 2006. Venha já para Claro você também. Dimara, para você, a gente vai rodar o Aguirre falando, depois o Léo Silva falando e você comenta. Primeiro o Aguirre aí, Capeta. Lamentablemente no nos desligamos del juego de la Libertadores, no jugamos bien, no tuvimos cohesión como time, y eles estavam jogando na final e nós estávamos jogando jogo normal. Não tem como a gente entrar numa final pensando num jogo, né, de uma outra competição. Né, nós começamos bem o jogo, começamos bem o primeiro tempo. No decorrer da partida, acho que a gente foi deixando alguns espaços que eles conseguiram aproveitar. Então tá aí. O Aguirre falou uma coisa e o Léo Silva meio que foi de encontro e não ao encontro. Dimara Oliveira, de um time desligado, o outro dizendo, não, o time entrou ligado, o time entrou pegando e tal, mas tem também o adversário do outro lado, que aliás, escrevi ontem nas redes sociais, falei na Band News hoje, parar de olhar o América como coitadinho, pequenininho também, tá na Série A, viu? Só lembrando, rapaziada, o América está na Série A, tem lá suas limitações financeiras, técnicas e tal, mas não é essa draga que muita gente está colocando, não. Dimara Oliveira, a palavra é sua. Ainda bem, porque eu achei que só o Atlético tinha jogado, não tinha ninguém do outro lado. O América também jogou, é bom ressaltar e ressaltar. Comentário de rede social, Dimara. Não, mas você vê, não, querido, Atlético, não, eu frequento, mas eu frequento só com agenda, não dou muita opinião, não. É para dizer isso, que o América também esteve do outro lado, tem os seus méritos na marcação, tem os seus méritos de ter dificultado o jogo do Atlético. Óbvio que um treinador, quando faz muitas alterações, como é o caso do Aguirre, a gente espera que pelo menos essas alterações sejam treinadas em algum momento, em alguma situação. E a gente não tem essas notícias de que este grupo tenha treinado dessa forma. Eu sou totalmente favorável a se poupar jogador, o Aguirre fez corretamente. Eu só acho que as escolhas do Aguirre é que às vezes coloca essa interrogação na gente. E não é só na definição do primeiro time que entra em campo, não. É até nas substituições que ele costuma fazer no intervalo, é nas situações de jogo que acontecem. Isso eu acho tudo muito confuso na cabeça dele. Mas o que me chamou a atenção na entrevista do Aguirre foi o seguinte, ele disse que ficou muito difícil de motivar os jogadores para uma final de Mineiro, porque a cabeça do Atlético estava mesmo no Racing no jogo da quarta-feira. Ele disse, e não foi só isso que ele disse também que quando você tem uma competição como essa, o América entrou para fazer o jogo de final, e que não era o caso do Atlético. Então são situações, a avaliação final dele quando o time entrou em campo e não jogou da forma como se esperava, ou essa avaliação ela já existia antes desse time entrar em campo? E aí eu vou te dizer que eu não entendo algumas situações. O Yuri não é titular dessa equipe.
O Cleiton não é titular dessa equipe. Para eles, não é a final da quarta-feira que significa. Para eles, era a final do Mineiro que significava. Eles que tinham que mostrar. Existe uma diferença muito grande em se poupar jogadores, que é o caso que o Aguirre fez, e entre o jogador se poupar também. E quem jogou Eu acho melhor que são as e buscou mais o situações... jogo no segundo tempo foram justamente os dois mais inquestionáveis e que vão jogar quarta-feira, o Prato e o Robinho. É o que eu estou dizendo. Então, não adianta... Foram os dois que mais correram e os que jogaram melhor no segundo tempo. Então, a Edmara está certíssima. Não adianta ficar endeusando um elenco que não está rendendo. Mas não está rendendo por quê? Porque não estão jogando bola, Mas não está jogando por quê? Porque o Cleiton não está jogando, está mal Mas a culpa é dele? O Yuri está mal tecnicamente. A culpa é dele? O Dátulo não sai do DM, é claro que a culpa é dele. Então o treinador não tem culpa nenhuma. Não, nesse ponto não, porque o Prato está jogando, o Robinho está jogando, o Urso está jogando, o Donizete e os outros não tá. Então, vocês estavam aqui. Ô, gente, peraí. Tava todo mundo aqui lascando o Prato até a semana passada. Eu não. Tava assim, começando a questionar o Prato, dizendo que o Prato estava dando bola na canela, que é um grande jogador, que era um grande jogador e tal. Uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar dessa aqui. Comenta primeiro, por favor. Só completar essa questão de falhas de quem se poupa e de quem coisa. Erros defensivos aconteceram pelo lado do Marcos Rocha, de quem é totalmente titular. O setor defensivo do Atlético era o titular ontem. Aí você vê, qual é o questionamento que existe disso? Qual foi o conjunto que foi armado? Quem foi que trabalhou isso? Vai lá, ele explica. Eu queria o Patrick, porque ele precisa ter uma retomada de jogo, porque eu posso utilizar ele na quarta-feira. Que é a mesma história que ele usou com o Dátulo, porque ele perdeu e acabou perdendo o Douglas Santos também, que com certeza deve estar... É bem provável que seja vetado para essa partida. Então, você entende que a cabeça do treinador também é um trevo. Mas quem está em campo tem a responsabilidade de mudar essa história. Não duvida. Quem está em campo tem essa responsabilidade. Não adianta a gente ficar assim, é tudo Aguirre, então, tudo Aguirre, tudo Aguirre. É tudo ali, não. Vocês estão tirando. Ô, gente, peraí. Nós estão tirando. Não, estamos dividindo a culpa. Então não está dividindo culpa coisa nenhuma. Não está não. Não está não. Não é tudo Aguirre. Não está, porque quando a coisa aperta, perde a cabeça do treinador. É isso aí. Então, peraí. Então tudo bem. Então tudo bem. Quando o time está bem, nossa, o Tite é foda. Desculpa pelo foda, mas saiu foda. Mas que Tite? Sei que não pode falar foda, mas já falei foda. Foda hoje em dia pode. Pode, né? Aí o Tite Peraí, calma aí. Você vai falar de Corinthians? Calma aí que eu tô falando. Esquece São Paulo. Segura aí. Corta pra mim, Fabrício Eduardo. Quando liga só 1h37. Então é o seguinte. Quando ganha título, ganha isso, ganha aquilo, o treinador é o cara. Esse é pica das galáxias. Aí quando perde, não, a culpa é do elenco. O elenco não está rendendo, então, gente, se o Aguirre for campeão mineiro, classificar o Atlético, ganhar a Libertadores, tudo que eu, por exemplo, tenho algumas ressalvas no trabalho, até o Cadu está dizendo aqui também que tem algumas ressalvas. Bom, todo mundo vai falar, chupa aí, mas não é corneteiro, estamos analisando o momento. Um time como o do Atlético, com jogadores cascudos, com jogadores de seleção, e aí eu estou falando principalmente do Herácio, do Casares, seleção equatoriana também. Então, não pode oscilar como oscila. Não pode. E se está oscilando, está faltando algo, para mim, o dedo do treinador na história. Não é só ele, não. Pois não. Primeiro, olha, todo mundo já pode começar a rezar, porque eu estou morrendo de medo dele escalar na quarta-feira o Carlos César na lateral esquerda, o Patrick de ponta, o Júnior Urso na outra ponta e o Robinho e o Prato lá na frente. Sem Casares, o Dátulo não pode jogar. Mas não pode ser, não é possível. Olha, o Douglas Santos é dúvida. Pode ser. Que aí você vai ver um time do Atlético com o elenco que tem, com 550 mil opções lá na frente, se limitando, se for assim, a um lateral improvisado numa ponta, a um volante improvisado na outra, e aí 2 atacantes realmente acima da média lá na frente. Disso, Eduardo? E se entrar desse jeito, qual time no papel você acha melhor do meio para frente? Um time que tem Gustavo Bou, Romero e Lisandro Lopes? Ou um time que tem esses 4? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar numa situação aí. Você prefere... Responde. O Atlético tem um elenco muito melhor do que o do Racing. O Atlético bem escalado é um time no papel melhor do que o do Racing. Você que escalou com o Patrick de um lado e eu estou dando uma suposição. Não vai ser isso, gente. Não vai ser isso. Tem setorista do Atlético que eu sei falando que vai ser. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele tem certeza.
Tomara. Pô, ele deve ter alguma fonte. Tomara. Muito... E outra coisa, você está falando Peraí, você está falando muito também. Se for para ser o primeiro a criticar. Peraí, você está falando muito também. Simples. Peraí, deixa eu só dar um recado. Dá um recado aí. Ô, gente, a grande oportunidade, diariamente eu digo para vocês, e tem gente que ainda não está acreditando. Vou explicar mais uma vez. Você tem que adquirir sua chácara para lazer, pescaria ou investimento, porque são áreas para chácara com água, luz, ruas compactadas na região de Pompéu, a 150 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Olha, as margens da represa e do Rio Paraupeba, próxima à Cachoeira do Choro, a apenas 160, 150 quilômetros de Belo Horizonte, com muita água, muito peixe. O Wesley, nosso cinegrafista, pegou um caboclo d'água lá, impressionante. Não tem crise hídrica, a natureza é intocável e maravilhosa. E um detalhe, o mais importante de todos, o financiamento não tem consulta ao SPC ou Serasa. E você dá uma entrada e paga mensais de R$ 499. Everton, qual a entrada? 7 mil, mas se disser que viu aqui, dá só 5. A gente banca 2 para você lá, 5 mil de entrada, mensais de R$ 499, sem consulta ao SPC ou Serasa, num lugar de natureza intocável, com muito peixe e sem crise hídrica. Está esperando o quê? Entre em contato agora, chama no WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, o meu avô tem WhatsApp, 999-079-139, 999-079-139, Fazendinhas Baú, é mais uma grande jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, intervalo rapidinho, na volta, é sangue na sua televisão, 2 minutos só, até já.